Capítulo 428, Abrindo o cubo mágico novamente. Tradução, clã revisão, 0QC, Atrocitus. Cidade da Fortuna do Céu, quartel do Marechal. O quartel do Marechal tinha sido cercado por mais de um mês pelo exército, nem mesmo os servos foram autorizados a sair. Mas agora, dentro de um quarto de hora da morte de Yang, os funcionários que perceberam as vastas mudanças que estavam prestes a varrer a nação instantaneamente suspenderam a ordem da prisão domiciliar para Qin Xiao. Sem dúvida, o príncipe herdeiro Yang Lin faria um retorno e ascenderia ao trono. Quanto a Qin Xiao, ele seria restaurado em sua posição como um dos mais altos funcionários e seu status seria ainda mais aterrador do que era no passado. Durante este tempo, qualquer um que não tentasse arranjar favores com estes dois seriam tolos. Qin Xiao estava cercado por muitos funcionários que haviam chegado ao quartel do Marechal. Eles discutiram planos para abrir caminho para um futuro mais suave. Mesmo aqueles que acompanharam Qin Xiao receberam um alto nível de respeito. Mesmo os nobres não ousaram desrespeitá-los. Esses nobres constantemente se referiam a eles como irmãozinho ou velho mestre no caso de serem vistos não prestando seus devidos respeitos. Especialmente aqueles nobres que haviam desertado para o lado de Yang Zhen anteriormente. Eles estavam todos com medo absoluto e todos desejavam poder cortar seus corações e deixar Qin Xiao conhecer as profundezas de sua nova lealdade. Era preciso saber que em uma luta pela autoridade, o lado vencedor normalmente se envolveria em um expurgo sangrento. Quanto a todos aqueles que seguiram Yang Zhen, eles também podem ser exterminados. Nessa situação, como eles não poderiam ter medo? Todos queriam tomar Qin Xiao como seu próprio pai e venerá-lo da mesma maneira. Quando Qin Xiao e o grupo de nobres que o seguiram, entraram pelos portões da residência de Qin, eles viram um maciço pássaro vermelhão voar para o pátio. Suas brilhantes penas vermelhas queimavam como chamas radiantes e emitiam uma aura pulsante, as gargantas de todos os nobres se contraíram enquanto olhavam para esta magnífica criatura. Mestre! Mestre! Senhor Lin trouxe a jovem senhorita de volta, eles estão esperando por você no pátio dos fundos. Um mordomo de meia-idade disse. Xingchuan. Qin Xiao estremeceu e seu coração se encheu de uma onda de emoção. Ele pensou que nunca mais teria a chance de ver sua preciosa neta. Mas quem saberia que em apenas uma noite a situação mudaria tanto. Qin Xiao seguiu o mordomo para o pátio dos fundos. Os outros nobres ficaram para trás. Eles estavam cientes de seu próprio status. Que tipo de existência era Lin Ming? Como eles poderiam ter qualificações para vê-lo? Para alguém como Lin Ming, nobres, realeza, ou mesmo o próprio imperador não eram mais que nuvens de fumaça, apenas existências sem sentido. Por isso, essas pessoas cumprimentaram de maneira informal o empregado e sentaram-se no salão, bebendo chá e conversando um com o outro. Avô! Assim que Qin Xiao entrou no pátio dos fundos, Qin Xingchuan gritou alto e se jogou nos braços de Qin Xiao. Ela esteve ansiosa e preocupada com a situação do seu avô por mais de um mês. Agora que viu seu avô seguro e ileso, Qin Xingchuan não conseguiu suprimir toda a dor e preocupação que ela estava segurando até agora, as lágrimas escorreram por suas bochechas como cordas de contas de cristal. O avô está bem. Qin Xiao deu um tapinha nas costas de Qin Xingchuan. A essa idade, Qin Xiao já havia vivido muitas grandes tempestades. Neste mundo, havia muito pouco que poderia fazer Qin Xiao sentir grande tristeza ou grande felicidade. Agora, o que preocupava Qin Xiao era apenas o legado de sua família Qin, bem como seus filhos e netos mais preciosos. Qin Xiao olhou para Qin Xingchuan, seus olhos cheios de amor fraterno. Ter uma neta tão extraordinária era verdadeiramente a bênção dos céus. Qin Xiao olhou para Lin Ming. Para este incrível jovem na frente dele, Qin Xiao não tinha certeza do que sentir. Gratidão, felicidade, medo, admiração, todo tipo de emoções entrelaçadas no mesmo lugar.
Qin Xiao nem mesmo sabia como deveria chamar Lin Ming. Antes disso, ele havia recebido a notícia de que o atual mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios tinha sido morto por Lin Ming em um único instante. O jovem e respeitoso à sua frente era um homem que até o mestre do Vale dos Sete Mistérios tinha que pagar 3 pontos de respeito. Esse era um nível que já havia ultrapassado o entendimento de Qin Xiao. Ele desejava poder pedir que Qin Xingjuan e Lin Ming se casassem. Mas, esse tipo de assunto não era algo que ele pudesse pedir. Ele não tinha mais a capacidade de organizar ou administrar a vida de sua neta. Marechal Qin, por favor, acompanhe Xingjuan. Vou sair primeiro por um momento. Lin Ming curvou-se como um júnior respeitável e depois saiu da sala. Fora da sala, o mordomo de meia-idade estava esperando por ele. Senhor Lin, há alguém esperando para vê-lo. Me ver? Eu pensei que eu tivesse dito que não queria ver ninguém. Lin Ming não queria ver os nobres da cidade da Fortuna do Céu. Tudo o que eles queriam era agradá-lo e banhá-lo com presentes, ele não tinha interesse em nada disso. Bem, ela disse que ela era uma antiga conhecida sua. Velha conhecida. O primeiro pensamento de Lin Ming era Lan Yunhui. No entanto, quando viu quem era, ele ficou um pouco surpreso. Aquela que estava à sua espera era uma garota jovem e delicada que tinha um ar de elegância. Era Bai Jingyun. Bai Jingyun e Murongzi eram chamadas de orgulhoso par do Palácio Marcial, elas também eram as principais personagens do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Lin Ming e Bai Jingyun não tiveram muito contato um com o outro, era apenas que ele a ajudara a fazer vários símbolos de inscrição para tesouros antes. Em direção a Bai Jingyun, Lin Ming não tinha uma impressão profunda e quase esqueceu quem era. Quando Bai Jingyun viu Lin Ming, ela sorriu e se curvou, Senhor Lin. Para Lin Ming era um pouco estranho ao se chamado de Senhor Lin. Ele disse, por favor, refira-se a mim como costumava fazer. Afinal, costumávamos ser colegas discípulos. Milímetro, então eu vou chamar você de irmão Lin. Bai Jingyun sorriu. Para ser honesta, quando vi pela primeira vez o irmão Lin entrar no Palácio Marcial dos Sete Mistérios, pensei que o irmão Lin tinha um potencial infinito para crescer. Mas, nunca pensei que, em apenas alguns anos, o irmão Lin já teria chegado a este ponto. Bai Jingyun não pôde evitar ver. A primeira vez que Lin Ming entrou na matriz de 10.000 assassinatos, sua colocação tinha sido menor que o dela. Mas agora, até mesmo o mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios tinha sido instantaneamente morto por ele. Isso era simplesmente como um sonho. Milímetro, obtive algumas ótimas oportunidades. Minha sorte foi muito boa. O destino também é uma parte do talento. Bai Jingyun sacudiu a cabeça, então parecia insegura, enquanto seus olhos brilharam com uma luz estranha. Irmão Lin, posso fazer uma pergunta? Por favor, pergunte. Bai Jingyun hesitou e então perguntou, há 1 ano e meio, foi você que matou Ouyang Jua. Havia apenas algumas pessoas dentro da cidade da Fortuna do Céu inteira que conheciam o rancor entre Lin Ming e Ouyang Jua. Além de Yang Xin, o homem encapuzado e alguns outros, ninguém mais estava ciente. As pessoas nem sequer sabiam que Yang Xin tinha estabelecido relações com o homem encapuzado. Eles apenas assumiram que Yang Xin ganhou o apoio de uma grande figura dentro da seita do Vale dos Sete Mistérios. Quanto a quem era, ninguém sabia. Bai Jingyun naturalmente não sabia. No entanto, ela conseguiu rastrear algumas pistas e adivinhar. Por exemplo, no passado, antes que Lin Ming tivesse deixado o reino da Fortuna do Céu, ele tinha afastado seus pais. O novo mestre do Palácio Marcial veio da facção de Acácia, Ouyang Boyan tinha visitado o reino da Fortuna do Céu e depois das notícias da morte de Lin Ming se espalharam, Yang Xin começou a se mover contra a família Qin. Esta série de eventos eram todos relacionados. Bai Jingyun conseguiu conectá-los, e, portanto, ela tinha vindo perguntar a Lin Ming para verificar isso.
Nesse momento, Lin Ming não tinha nenhum motivo para ocultá-lo. Ele assentiu e disse, eu fui o único que matou Ouyang Jua. Depois que Bai Jingyun ouviu as palavras de Lin Ming, soltou um longo suspiro. Seus olhos se fecharam suavemente e seus cílios tremiam. A pressão que tinha estado em seu coração e mente durante o último ano e meio pareceu desaparecer. Embora este assunto estivesse concluído e ela obteve uma verdade que não tinha significado por trás, ela ainda se sentia cansada. Quando seus olhos se abriram, Bai Jingyun ficou calma mais uma vez. Obrigada, irmão Lin. Lin Ming balançou a cabeça, não há necessidade de me agradecer. A razão pela qual eu o matei foi porque ele tinha a intenção de me matar primeiro. Os seres humanos eram todos diferentes. Na verdade, a facção de Acácia não era tão terrível para as discípulas. Se elas desistissem de sua decência e orgulho, então elas poderiam obter muitas coisas que elas desejavam da facção de Acácia. Havia mesmo muitas meninas que só tinham talentos comuns, mas ainda eram consideradas lindas, que estavam tentando desesperadamente juntar-se à facção de Acácia para obter riqueza e juventude mais longa. Lin Ming suspirou, e então tirou um par de frascos de comprimidos de seu anel espacial. Ele disse, Senhor aprendiz irmã Bai, dessas garrafas de pílulas, uma é para você. Quanto à outra, você poderia passar para Lan Yunhui se você a ver. Esses medicamentos têm propriedades muito suaves e, se você comê-los com cuidado, garantirá que você entre no estágio da condensação de pulso. O talento de Bai Jingyun era considerado bom dentro da Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Como artista marcial, ela também esperava que um dia ela pudesse avançar para o estágio da condensação de pulso. Mas agora, enquanto olhava para essas garrafas de comprimidos, Bai Jingyun não sentia nenhuma alegria. Depois de experimentar várias coisas, era como se ela não desejasse mais perseguir essas coisas. Bai Jingyun hesitou e recebeu silenciosamente o par de frascos de comprimidos. Ela disse, Senhorita Lan tem gerenciado sua loja de tecido no extremo norte da cidade nos últimos anos. Sobre a volta do irmão Lin, ela provavelmente já está ciente. Bai Jingyun queria dizer que Lan Yunhui não queria ver Lin Ming. Agora que as coisas haviam mudado entre eles, não havia mais nenhum significado eles se verem. Isso tornaria as coisas embaraçosas para os dois. Lin Ming ficou em silêncio e então suspirou em seu coração. Talvez esses dias calmos e pacíficos fossem muito mais adequados para Lan Yunhui. Essa garrafa de pílulas que ele lhe deu poderia ser considerada o último de seu karma. De agora em diante, tudo o que estava entre eles desapareceria completamente em nada. Depois que Lin Ming se despediu de Bai Jingyun, ele voltou para seu quarto sozinho. Ele já havia dito ao mordomo que ninguém o perturbaria, nem mesmo para entregar as refeições. Assim, Lin Ming entrou na intenção marcial etérea e sentou-se em meditação por 3 ou 4 horas. Quando abriu os olhos, já estava de noite. Lin Ming levantou-se e tirou um pequeno frasco de seu anel espacial. Havia um líquido vermelho grosso dentro desse pequeno frasco. Esta era a essência de sangue que ele tirara de Ouyang Boyan e de Ouyang Boshu. Hoje faz quase 2 anos, desde a última vez que Lin Ming tocou o cubo mágico com a essência de sangue de um mestre Ouqian. Em 2 anos, a força de Lin Ming atingiu o nível de pico do reino Xiantian. O que ele queria saber era, uma essência de sangue de um mestre no reino Xiantian poderia abrir o cubo mágico mais uma vez. Lin Ming impacientemente queria verificar esta hipótese. Lin Ming sorriu com tristeza e então balançou a cabeça, zombando de si mesmo, minha mente está muito confusa. Essa mentalidade não é adequada para abrir o cubo mágico. Quanto mais valioso algo fosse, mais ele precisava que o coração e mente estivessem em paz. Caso contrário, se seu coração fosse estimulado pela ganância, isso poderia expor todos os tipos de falhas em sua mente. Atualmente, Lin Ming não estava muito desesperado ou desejando os legados dentro do cubo mágico. O que ele mais queria era explorar os segredos do cubo mágico.
De onde veio? Quem criou? Como isso foi feito? Ao que ele estava guiando para que ele fizesse. Lin Ming sempre sentiu que o cubo mágico era sensível. Era só que este cubo mágico parecia estar no auge de toda a existência e desprezava tudo com indiferença, inclusive o próprio Lin Ming. Este chamado sem coração para todo o céu e a terra, tendo toda a existência como nada além de cães de palha, para o cubo mágico, não importava nada. Era indiferente a tudo e ficaria assim apesar de qualquer mudança no mundo. Quando o humor de Lin Ming se acalmou novamente, ele tirou a roupa, expondo um símbolo estranho no peito esquerdo. Este padrão era a misteriosa inscrição do cubo mágico.